Combinamos, nas últimas duas mensagens, falamos sobre a igreja, a primeira mensagem foi sobre a unidade da igreja, e mostramos como Jesus deseja que a igreja seja uma só, unida. Depois, na segunda mensagem, falamos o que é a igreja, que há uma confusão grande sobre o significado da igreja. Alguns chegam até o ponto de achar que a igreja é o prédio. E nós mostramos que a igreja é um grupo de pessoas que, convertidas a Cristo, se reúnem para adorar e louvar a Deus. E vamos continuando nessa série de mensagens sobre a igreja. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento da igreja, a base, o alicerce da igreja. Recentemente eu estava no centro de São Paulo e eu vi alguns homens trabalhando no alicerce de um prédio enorme, e eles estavam já há um bom tempo fazendo os fundamentos, os alicerces daquela obra. Eu me lembro que uma vez no litoral eu vi também eles trabalhando para fazer o alicerce de um edifício próximo da praia. E você sabe que a praia, o piso da praia é arenoso, é muita areia. E se afunda um pouco já tem água, por causa que o mar está ali próximo. Então, eu fiquei impressionado, porque enquanto que em São Paulo, para fazer alicerce, eles fazem estacas bem profundas, no litoral, eles fazem uma espécie de uma plataforma de concreto, com poucas estacas, porque a estaca não tem muita firmeza. Conforme o local, é preciso o alicerce adequado. Tudo isso para falar que o alicerce, para qualquer construção, é de grande importância. O Léo acabou de ler a passagem de Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o 27, onde fala do homem prudente, que construiu a sua casa numa base sólida, de rocha, enquanto que um homem imprudente construiu numa base frágil, de areia, e quando a tempestade veio, ruiu a casa dele. Assim é qualquer construção. Todos os pedreiros, arquitetos, engenheiros, construtores sabem disso, que é preciso ter um bom alicerce. Não adianta nada construir um bom prédio se o alicerce não for bom. Vai investir um dinheiro e logo vai perder esse dinheiro, porque o prédio pode ruir, pode sucumbir, pode começar a ter rachaduras, etc. O mesmo acontece com a igreja do Novo Testamento, aquela igreja mencionada na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Será interessante para nós, hoje, examinar alguns conceitos bíblicos sobre o alicerce, sobre o fundamento da igreja. O fundamento foi revelado por Jesus Cristo. Foi o próprio autor, o próprio criador, o próprio dono da igreja, quem revelou sobre esse tipo de alicerce. Veja o que Jesus falou em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Qual é o alicerce que Jesus está falando aqui, nessa passagem? Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é o alicerce. Que pedra é essa? Que alicerce, que fundamento é esse?
Eu tenho alguns amigos que acham que o alicerce seja Pedro. Porque Pedro que questionou Jesus, que perguntou para Jesus. E Jesus respondeu: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então algumas pessoas acham que a pedra fundamental da igreja seria o apóstolo Pedro. Mas pelo texto, quando você examina todo o texto de Mateus, você vê que Pedro não é o fundamento do qual Jesus está falando. Não é Pedro, é o próprio Jesus. Nesta passagem fica claro sobre qual é a pedra que a igreja seria edificada. Vamos ler de novo a passagem para você observar melhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele diz ali onde está sublinhado: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você tiver com o texto na mão, ou quiser ler depois em casa, e você vê no versículo anterior, o versículo 16, que Pedro acabou de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus estava conversando com os apóstolos, e aí ele chegou em determinado momento que ele perguntou para os apóstolos: o que o povo diz a meu respeito? E aí, Pedro, que sempre foi o mais impetuoso, né? Pedro sempre foi o mais ligeirinho, ele respondeu: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. E Jesus falou assim: certo, mas e vocês? Vocês, apóstolos, o que vocês acham que eu sou? Quem sou eu? E Pedro, como já falamos, o mais impetuoso, o mais impulsivo, ele imediatamente pegou a palavra e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você está vendo? No versículo anterior, Pedro faz essa confissão para Jesus. O que o povo diz? Jesus perguntou a meu respeito, e Pedro respondeu: uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Ele falou: e vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Pedro sabia que Jesus era de origem divina, que ele era o Filho de Deus. E foi sobre esse alicerce, sobre essa pedra, que Jesus prometeu construir a igreja. Não sobre Pedro, mas sobre a confissão de Pedro de que Jesus é Filho de Deus. O fundamento da igreja não é Pedro, é Jesus. Ele morreu pela igreja. A condição divina de Jesus é a base onde a igreja foi edificada. É isso. A igreja está edificada não num homem como Pedro, mas está edificada no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o fundamento sólido da igreja. Nós não devemos depositar a nossa fé na carne humana, no ser humano, mas sim em Jesus, que é o Filho de Deus. Esse é o fundamento verdadeiro da igreja. Existem outras passagens que mostram sobre o fundamento da igreja. Para projetar mais luz sobre este ponto, vamos ler as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 21. Quando ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja, segundo Coríntios? Jesus Cristo. E Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento. Então, engana-se quem diz que Pedro é o fundamento. É Jesus, o fundamento da igreja. É o único fundamento. Não há dois
fundamentos. A igreja não tem dois cabeças, é um só, Jesus Cristo. Nós vamos ver mais para frente sobre o cabeça da igreja. Então, aqui uma figura só para lembrar do fundamento. Jesus é o alicerce da igreja. Isso aqui é apenas uma figura ilustrativa, porque na última mensagem nós falamos que a igreja não é prédio, a igreja é pessoas. A igreja não é cimento e areia, a igreja é formada de pedras humanas. Pedro falou, lembra? Vocês como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual de Deus. Portanto, a igreja não é pedra, a igreja não é um prédio. Mas, isso daqui é só para mostrar a importância de um fundamento correto. E o fundamento da igreja é Jesus Cristo. A condição divina de Jesus. Essa condição divina de Jesus já sofreu ataques, contestações, mas ela continua intacta como a pedra fundamental do cristianismo. O cristianismo, a igreja, tem cerca de 2000 anos. Começou em Jerusalém e ela tem cerca de 2000 anos. O que já houve de ataques, de tentativas para destruir o cristianismo, é impressionante. Só para lembrar, a Academia Francesa de Ciência chegou a um ponto de dizer, olha, o cristianismo vai acabar em poucos anos. A Academia Francesa de Ciência acabou. No lugar onde tinha o prédio deles, hoje é uma sociedade bíblica. Tiveram vários governos totalitaristas, governos ateístas, que tentaram acabar com o cristianismo. Alguns países, nós temos exemplos, assim que determinado governo assumiu o poder, fechou com todas as igrejas. Mas esses governos caem e a igreja continua. 2000 anos e toda tentativa para destruir a igreja não consegue. Por quê? Porque ela está baseada num fundamento poderoso e verdadeiro, que é quem? Jesus Cristo, o verdadeiro fundamento da igreja. Mas para mais provas ainda de que o fundamento da igreja é Jesus, veja esta passagem, Atos 4, 11 e 12. Ele, falando sobre Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Qual é a pedra principal da igreja? Jesus Cristo. Sabe quem falou isso? Pedro, que são palavras do apóstolo Pedro. Aquele que os meus amigos dizem que é o fundamento da igreja. Ele mesmo diz, eu não sou o fundamento é Cristo. Essa passagem diz que Jesus foi rejeitada, os construtores rejeitaram, mas ela acabou se tornando pedra angular. Naquela época, uma construção, ela tinha uma pedra fundamental, o alicerce. Eles não tinham concreto, como nós temos hoje, ferro para fazer armações. Eles pegavam uma pedra enorme, bem talhada, e colocavam nos cantos, nas esquinas do prédio, e aquilo servia de base para levantar um edifício. Aquela pedra chamava-se pedra de esquina, era o fundamento das construções. Hoje nós temos os recursos do concreto. Aquela pedra chamava-se pedra angular, porque ela ficava no ângulo principal da obra. Jesus se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. E é este mesmo Pedro para quem Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está fundamentada no próprio Cristo. Está baseada no próprio Senhor. O fundamento da igreja é Jesus. E é importante que você aceite
como fundamento da sua vida. Ele tem que ser o fundamento da minha vida, da sua vida. Se você colocar a tua fé nas coisas deste mundo, esse alicerce não irá. Esse alicerce é frágil demais. Existem outros fundamentos, existem inúmeros. Se você procurar por aí, você vai ver. Mas tem os fundamentos dos homens. Por exemplo, muitos colocam seus destinos nas opiniões dos homens. Sabe? É interpretações humanas. É a opinião de fulano, opinião de ciclano, daquele que se diz apóstolo, aquele que se diz profeta, aquele que se diz o grande sábio, o grande pastor. Nós não podemos fundamentar a nossa fé em homens. Nós temos que fundamentar em Jesus Cristo. A sua religião é conforme a Bíblia ou é baseada na opinião de algum ser humano? Opiniões humanas são como as ondas do mar, incessantes e instáveis. Se você já foi à praia, você já viu. Não para, mas as ondas são instáveis. Em época que elas estão maiores, época que estão menores, e elas são incessantes. As opiniões dos homens é a mesma coisa. São inconstantes, instáveis. Outras pessoas põem o fundamento da sua fé em emoções ou intuições. Talvez você esteja colocando a esperança da sua alma no próprio sentimento pessoal. Eu sinto, sabe? Eu sinto que aquela religião é verdadeira. E o meu sentimento está acima de tudo. O sentimento humano pode falhar. Eu já contei aqui, mas vou repetir o exemplo porque acho que nem todo mundo estava aqui. Como uma vez eu fui enganado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, embora fossem emoções sinceras. Quando nós construímos este prédio, nós tínhamos um irmão que era o mestre de obras aqui, que ele era da congregação do Ipiranga, o seu João de Oliveira. E um dia ele foi fazer alguma coisa lá na Avenida Celso Garcia, e aí um assaltante, para roubar o relógio dele, deu um soco no estômago dele, e ele caiu e foi internado. E nós ficamos aqui trabalhando, né, com a ausência dele. Ele estava no hospital lá no Ipiranga. Aí um dia o filho dele chegou aqui dizendo: olha, o meu pai faleceu. Recebi um comunicado lá do hospital que o meu pai faleceu. Foi um choque. Eu fiquei muito triste porque eu gostava muito. No momento eu chorei. Eu senti muito. E aí fomos todos lá para a congregação, onde tem o prédio da igreja do Ipiranga, onde já tinha sido chamado a funerária, que já tinha arrumado, já tinha flores, esperando o corpo chegar. Alguns parentes vieram do Paraná para o velório, a família todos chorando, tudo triste, porque nosso querido irmão faleceu. Enquanto nós estávamos lá esperando, de repente chegou o filho dele, acho que o Fernando, e chegou lá: meu pai está vivo, meu pai está vivo. Eu falei: nossa, que ressuscitou. Não é estranho, não é, ressuscitar? E aí, o que foi? O que aconteceu? Ele falou: olha, eu fui lá pegar o corpo do meu pai, e quando cheguei lá, no necrotério, estava escrito lá João de Oliveira. Quando eu levantei o lençol assim, era outro homem, não era meu pai. Aí eu falei para o homem: esse não é meu pai. Ele falou: não, mas o nome dele é João de Oliveira. Sim, mas não é meu pai. Ele falou: não, às vezes depois que a pessoa morre, ela fica diferente. Não, mas espera um pouco. Aí ele saiu, correu lá no quarto onde estava o pai. Chegou lá, o pai estava sentado na cama lendo uma revista. E ele falou: pai, você está vivo? Ele falou: graças a Deus. Então havia 2 João de Oliveira no hospital, e o que morreu não era o nosso irmão. Agora, o meu sentimento estava baseado num erro. Ninguém pode dizer que eu chorei, que o meu choro foi falso, que a família estava triste de maneira falsa. Tudo sincero.
mas baseado numa mentira, numa coisa que não era real. Nossos sentimentos podem nos trair, nós podemos estar enganados. Nós temos que ter sentimento naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Sentimento e intuições muitas vezes nos enganam, não servem como fundamento da igreja. E eu imagino que você também já deve ter sido enganado por seus sentimentos. Seria muito trágico chegar lá no dia final do julgamento e descobrir que os sentimentos estavam errados. Não deposite sua fé nos seus próprios sentimentos ou na opinião de homens. Deposite a sua fé no verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. Meça tudo o que você faz com a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus como medida para você conferir. A Bíblia é o alicerce seguro de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela revela que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Conclusão. Jesus disse que somente aqueles que fazem a sua vontade são sábios, como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Você faz a vontade de Deus? Se não faz, a sua alma sofrerá as consequências de ter a esperança edificada sobre a areia. Espero que você tenha a sua esperança edificada sobre a rocha, sobre a pedra, que é Jesus Cristo. Coloque sua esperança na pedra angular, no alicerce, que é Jesus, tornando-se membro da igreja dele, o corpo dele. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Na próxima vez continuaremos falando sobre a igreja do Senhor.